sido rápido, porque eles estabeleceram uma meta de 7 bilhões e essa meta foi cumprida e eles já retomaram as tarifas. A primeira notícia que saiu foi por volta das 5 da manhã de hoje, né? Então, até os primeiros relatórios do dia ali a gente já informou a clientela. E a marca é principalmente porque, primeiro, o maior problema para os Estados Unidos, né, que já vinham com uma demanda muito fraca, uma demanda chinesa muito fraca em especial, não dá nem para falar que é fraca, mas é demanda nula, né, não há compras ainda da safra nova, e essa janela de novembro a janeiro, uma janela mais forte de vendas americanas, que agora foi totalmente perdida, o mês de novembro, que ainda tinha algumas compras a serem feitas, agora se abasteceu com soja argentina. Mas acabou afetando também o mercado brasileiro, porque além de Chicago cair, e isso derruba os preços aqui, nós tivemos também os prêmios recuando, porque a soja argentina ficou mais disponível, era uma janela, essa janela de novembro vinha sendo abastecida com soja brasileira também, os prêmios do farelo, do óleo e os preços em geral desses dois produtos recuaram, entrou maiores ofertas de óleo argentino no mercado brasileiro, ou pelo menos negociações de óleo argentino com preços bem mais competitivos do que tínhamos aqui no nosso mercado interno, então a margem da nossa indústria também acabou sendo um pouco prejudicada por isso. E como resultado dessa soma de fatores, como eu falei, começou lá na sexta-feira, quando Trump e Xi Jinping se reuniram por telefone, uma reunião até longa, mas que não trouxe nem um sinal para o mercado avaliou isso como ruim e realmente já passou a recuar na ponta Chicago. E na segunda-feira veio essa notícia da Argentina, Chicago continuou caindo, os prêmios entraram em queda, o que não é normal, nós temos prêmios e Chicago caindo, esse é um sinal ruim realmente para o mercado. E ainda tivemos o dólar, principalmente na terça-feira, ali batendo abaixo dos 5,30, né? Então, uma sucessão de fatores que tiraram preços de até R$ 10 por saco em algumas regiões na soja disponível, entre R$ 6 aí na soja futura. Então, a gente perde capacidade de demanda com essa situação da Argentina, tanto no curto prazo, perde um pouquinho de demanda também do ano que vem, porque pelo que as notícias que a gente teve, a maior parte dos embarques são para novembro, mas entre 15% a 20% ali também é para o ano que vem, então já seria uma janela brasileira. Então foi rápido, mas a venda foi muito grande, né? Se estima aí que pelo menos, no mínimo, aí 2, 3 milhões de toneladas negociadas, então foi bastante soja colocada no mercado, tudo super entendido, né? O produtor ganhou um presente lá, com margens muito melhores, né? Colocou o produto no mercado e agora a gente vai ter, o mercado já ontem já estabilizou, hoje já veio subindo um pouco, mas para cair é muito rápido, para subir não é na mesma velocidade, então essa queda de 2, 3 dias pode levar aí semanas, né, para a gente ver essa recuperação, mas vale dizer que apesar do impacto, também não tivemos uma grande mudança nos fundamentos, então é justificável que o mercado se recupere sim. Ô Cris, quando a gente fala nessas perdas tão agressivas nos preços no mercado brasileiro, tanto para a soja disponível quanto para a soja da safra nova, considerando principalmente essa diminuição de competitividade, essa perda de poder de demanda, como você apontou, o quanto disso travou os negócios? Foi uma semana de negócios quase que ausentes, o produtor se recolheu e preferiu realmente observar e entender até onde ia o impacto desse novo fator, que durou pouco, mas passou como um asteroide mesmo, né, fazendo bastante estrago. Para nós, claro. Travou sim os negócios, tá, cara? Quem tinha assim, soja disponível ainda e precisava do caixa, não teve muito para onde correr. Muitos tiveram para onde correr, que foi o milho. A gente viu uma oferta um pouquinho maior de milho e que também acabou pressionando o cereal em algumas regiões do Brasil que começaram a cair nessa semana, os preços do milho. Mas para a soja futura, principalmente, que não há aquela necessidade imediata de venda, porque são vendas antecipadas, né, para entrega futura, o mercado travou totalmente. Realmente o produtor que já não vinha participando muito, realmente tirou o pé completamente. Realmente foi uma semana bem mais travada de negócios. Agora, Cris, a gente já vai continuar a entender o impacto disso para nós, mas para a gente, por conta justamente desse ponto que você nos traz, que os fundamentos não mudaram drasticamente. Para o produtor argentino, isso foi de fato importante, foi produtivo ou foi realmente e tão somente uma necessidade do governo atendida num curtíssimo prazo, ou não? Ajudou o produtor que ainda estava ali segurando um pouco de soja. Quando a notícia veio, a notícia
dava conta de que a Argentina tem cerca de 20 milhões de toneladas, teria 20 milhões de toneladas de soja para comercializar. Desse ponto para frente, como é que fica para o produtor argentino e como foram esses 3 dias? Deu para fazer algum caixa? Deu para ter alguma mudança de cenário ou foi só realmente meteórico o impacto? Olha, realmente o seu número está correto, né? São cerca de 19 milhões e meio de tonelada aí que faltam precificar, não quer dizer que não é uma soja que foi esmagada já, é uma soja que está a fixar, né? Que nem o balcão aqui no Brasil, em que o produto pode ter sido processado, você tem um certificado de depósito para precificar isso depois. Mas realmente não foi pensando no produtor argentino, né, cara? Foi uma medida tomada pela necessidade do governo e se aproxima de mais uma etapa das eleições legislativas em outubro e via o câmbio realmente oscilando muito em solo argentino, o peso voltando a se desvalorizar frente ao dólar, e a gente sabe que a fundamentação do dólar ela se baseia em oferta e demanda. Tinha uma oferta de dólares muito baixa no mercado argentino, na via financeira, né, que seriam os aportes de dólar, a atratividade de dólar especulativo, de investimentos, é muito pouco na Argentina, né? Não é um país que tem passado confiança ao mercado externo, depende quase que totalmente da entrada de dólares na via comercial, né? Balança comercial, exportação e importação. Então foi uma medida que não foi pensada para os produtores, foi pensada para o governo, para a economia, e foi rápido porque houve um respaldo do setor. Certamente o produtor não ofertaria tanto produto se não tivesse sido vantajoso para ele naquele momento. Uma redução de uma tarifa tão alta, como é o caso da soja, no caso do milho e trigo também, né, mas não é uma tarifa tão alta, a gente está falando de quase 30% para a soja e cerca de 10% para milho e trigo, então foi positivo para o produtor. De fato foi positivo para o produtor argentino. Mas não é uma medida que foi tomada pensando nele, vamos ajudar os produtores, não foi isso. Cotações da arroba do boi. A cotação do boi gordo permanece instável para todas as categorias na comparação diária. A oferta de bovinos para abate tem sido boa. Com isso, os compradores ainda operam com escalas de abate confortáveis. Com parte deles fora das compras ontem e hoje, o boi gordo está negociado a R$ 305 arroba. A vaca R$ 280 e a novilha gorda R$ 295. O boi China está sendo vendido agora a R$ 308, ágio de R$ 3 arroba. As escalas de abate atendem em média, hoje ela subiu, ontem ela estava em 9, hoje ela foi para 10 dias. Todos os preços aqui são brutos e com prazos. Só nos resta agradecer você pelo seu carinho, a sua amizade e a sua sintonia. A próxima edição do Agronegócio é daqui a pouco e eu aguardo você lá. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi.
uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. A Rádio do Agronegócio. NFM. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. Notícias. Sexta-feira, 26 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Racecian e Paulo Barbosa, trazendo análise das principais notícias do dia e também com a participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje entrevistaremos o vereador de Campo Grande pelo PSDB, professor Juari. E no editorial com Paulo Barbosa, em conversas reservadas, Tarcísio avisa que está fora da corrida presidencial. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede. Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região, NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Amigos da NFM, bom dia. Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Pois é, Fernando, em conversas reservadas, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o preferido da direita brasileira para fazer o enfrentamento contra Lula no ano que vem, declarou em conversas reservadas que não é mais candidato a presidente da República no ano que vem. Na verdade, o Tarcísio ele teria que cumprir alguns protocolos para ser presidente, ser candidato a presidente no ano que vem. Primeiramente, ele precisaria sair do republicano. Essa é uma exigência do PL, que ele teria que migrar para o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e é considerado o partido mais forte para fazer essa disputa no ano que vem. E o governador também, Tarcísio, ele avalia que ele precisaria ficar 6 meses fora do seu governo, né? E durante 6 meses muitas coisas podem acontecer nesse intervalo de tempo. E também a população de São Paulo com certeza ia fazer uma cobrança forte ao Tarcísio, porque ele foi eleito para ser governador de São Paulo, né? Enfim, mas o Tarcísio também, eu avalio, Fernando, que o posicionamento dele, quando o Brasil foi tarifado, principalmente no tarifaço do Trump, o seu posicionamento naquele primeiro momento foi um pouco dúbio, né? Que ele acabou apoiando as intervenções de Eduardo Bolsonaro naquele país, lá nos Estados Unidos. Isso pegou muito mal
ali junto ao empresariado do Brasil, até porque o tarifaço impactou diretamente nas finanças brasileiras. E o Tarcísio, naquele momento, ficou meio que em cima do muro, não sabia se apoiava o Eduardo Bolsonaro, acabou isso pegando muito mal. Mas, enfim, é um candidato forte para a reeleição de São Paulo, que provavelmente vai ter, pelo andar da carruagem, pode enfrentar o ex-governador Geraldo Alckmin nessa disputa. Vamos aguardar e ver o desdobramento disso aí. Ficou bom para Ratinho Júnior, para Caiado, para Zema, né? Essa manifestação aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que não reconhecerá o Estado da Palestina. Na verdade, Fernando, essa fala aí já é um contraponto, até porque ele deve fazer o seu pronunciamento hoje na ONU, né? Já é um contraponto ao discurso do líder palestino Mahmoud Abbas, né? O líder da autoridade palestina, que ele fez um pronunciamento ontem falando da importância dos países, principalmente da ONU, reconhecer o Estado palestino, né? E o Mahmoud Abbas, ele colocou que o Hamas não terá importância nenhuma, não terá papel nenhum no futuro Estado palestino. E Israel trabalha no sentido de acabar com o Hamas. O presidente Lula fez duras críticas ao Hamas, da forma que ele tem atuado naquele ambiente, né? Ali na Palestina com Israel. Só que o Lula também fez um discurso muito forte contra o genocídio que está acontecendo lá por conta dessa questão, esse imbróglio que já vem se arrastando há mais de 70 anos, né? E a mesma ONU que criou o Estado palestino em 48 está colocando dificuldades para que criou o Estado de Israel em 48, tem colocado dificuldades e não tem encontrado apoio, né, para reconhecer o Estado palestino. Mas eu tenho visto que essa mudança de postura tem acontecido, principalmente a França, o Reino Unido ali, começa a reconhecer também que a Palestina precisa ter o seu Estado reconhecido. Vamos aguardar, vamos ver como que vai ser o pronunciamento hoje do Netanyahu e tomara que essas questões da criação do Estado palestino se avance também. Faleceu nesta quinta-feira o ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Cícero de Souza. Na verdade, o Cícero, Fernando, nós estamos falando aqui na Rádio do Agro, a verdadeira Rádio do Agro aqui do Mato Grosso do Sul. E para quem não conhece, o Cícero de Souza foi um grande produtor rural também, tá? Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado estadual a partir de 86, 87, na verdade, aqui no estado. Enfim, e chegou a ser conselheiro do Tribunal de Contas também, foi presidente do Tribunal de Contas aqui do Mato Grosso do Sul. E para quem não conheceu o Cícero, é uma figura agradável e uma pessoa de uma cultura muito profunda, principalmente no que tange as questões da formação do estado de Mato Grosso do Sul, a questão da colonização aqui de Campo Grande, né? Era um historiador também, era uma figura importante da política e também aqui do agro do Mato Grosso do Sul. Já está conosco o vereador de Campo Grande pelo PSDB, professor Juari. Bom dia e bem-vindo ao N Notícias. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, é uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Super grato, né? Já conheço o Paulo aí há uma caminhada, né, Paulo? Verdade. E tá aqui nessa manhã muito satisfatório. Estou à disposição de vocês. Muito bem, professor Jari. Em nome da NFM, a gente agradece a sua presença nessa manhã de hoje aqui, para a gente falar um pouquinho do seu histórico, da sua vida pessoal também, até porque a gente acredita que para melhorar a qualidade da política, a pessoa precisa melhorar a qualidade do voto. E para melhorar a qualidade do voto, as pessoas precisam conhecer quem que é a pessoa, o que ela fez no passado, o que está fazendo, quais são as coisas que prospecta para o futuro, né? Enfim, então esse bate-papo tem essa conotação, esse objetivo no dia de hoje. E só para rememorar, professor, a gente que já se conhece há mais de 10 anos, enfim,
A primeira pessoa que falou do professor Juari para mim uma vez, num bate-papo, e falou da sua importância de você chegar à Câmara de Vereadores aqui em Campo Grande, foi o ex-ministro Mandetta. Meu amigo, meu irmão. Era ex-deputado federal, e naquele momento ele era secretário de saúde aqui de Campo Grande. Num bate-papo ele falou, aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho interesse de eleger 2 pessoas, uma figura importante lá de Dourados, um vereador lá, e aqui o meu candidato é o professor Juari, né? A partir daí a gente que trabalha com política, a gente foi verificar a história do professor Juari. Mas você que vai falar, o professor Juari, por que você resolveu ser professor e você é professor do quê? Fala um pouquinho, principalmente dessa sua atuação na educação, até porque a gente tem visto que você tem ocupado esse espaço com qualidade, né? E vamos falar um pouquinho do futuro também depois. Não, maravilha, Paulo. Aqui ressaltando Mandetta, né, o doutor Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, na família dele é conhecido como Henrique, né, porque todo mundo é Mandetta. E é um entusiasta, é um homem de uma capacidade cognitiva, de um conhecimento técnico, político admirável, né? Eu sou suspeito de falar do Mandetta. Então, caminhamos junto por um período. Tive a honra de apoiá-lo 2 vezes na campanha em 2010, ajudei para deputado, foi eleito, e na reeleição dele em 2014, né, quando fui ajudar o Reinaldo, e ele também estava junto com o Reinaldo em 2014, tive a honra de ajudar o Mandetta. Então é uma pessoa que hoje não mais no campo da política, né, atua hoje como um grande palestrante em nível de Brasil, e é uma pessoa que eu admiro bastante. Falando um pouquinho da nossa história, eu sou da cidade de Jucimeira, do Mato Grosso. Uma cidadezinha pequena, meu pai era produtor rural, então criado ali na cidade, tirando leite, né, aquela rotina diária de prender o bezerro 2 horas da tarde e levantar 3 horas da manhã para tirar leite. E a minha família é muito católica, né? E um primo meu, Valteir, que inclusive fez aniversário agora dia 21, que é de lá, era seminarista diocesano. Certo. E ele falou, Juari, você não quer ser seminarista não, cara? Eu falei, bicho, eu vou à igreja, fui coroinha e tal. Ele falou, vamos fazer um teste vocacional. E nós fizemos o teste vocacional. Correto. E eram 2 retiros, um retiro despertar e um retiro discernir. E eu fui em ambos e os padres na época me apresentaram, né, um cenário bastante interessante e eu entrei no seminário. Fiquei no seminário, terminei meu ensino médio. Qual foi a sua permanência nesse período aí de seminário? Ao todo quase 5 anos, certo. Ou 5 anos e pouquinho. Né? Eu terminei o ensino médio, 3 anos, mais o período de 1 ano que eu fiz pastoral na Paróquia Santa Cruz em Rondonópolis e depois 2 anos em Campo Grande. Né? Fiquei 2 anos aqui em Campo Grande. E eu tinha que escolher ou Tubarão, ou Cuiabá, ou Campo Grande. Tubarão seria Santa Catarina. Santa Catarina. E aí eu optei por Campo Grande. Cuiabá, nada contra, né? Na capital do estado que eu nasci. Mas como eu ia para Cuiabá toda semana, falei, não, vou para Campo Grande, né? Campo Grande, e eu amei. Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, porque o clima gostoso, acostumado com 43, 44 graus em Cuiabá, e eu vim aqui bem na época do frio. Correto. Falei, rapaz, aqui é bom, né? E escolhi fazer a minha faculdade de filosofia aqui em Campo Grande. Fui para o Seminário Maria Mãe da Igreja, fiz grandes amigos, muitos padres hoje ordenados, alguns seminaristas que saíram são amigos bem próximos, né? E saí de seminário, no ano 2000 saí de seminário, me casei, pai de 2 guris, né? 2 guris, assim, a Andy, com 24 anos, e o Juarizinho, que faz 18 agora, muito dia 30 bem. De outubro. Né? E minha esposa também é professora de geografia. E eu digo assim que a minha vocação, que era para o sacerdócio, ela continuou mais no magistério. Né? Então, fui para a educação, tanto privada quanto pública. Sou professor de carreira, sou efetivo no estado, professor de história. Fiquei 11 anos no Colégio Oswaldo Tonini, aqui do lado, né, pertinho, na FUNLEC.
trabalhei em alguns cursinhos, enfim. Então eu tive essa vivência, tanto da rede privada quanto também da rede pública. Só no 26 de agosto, na escola 26 de agosto, eu fiquei 14 anos seguidos, ininterruptos, né? Correto. Hora no período matutino, hora noturno, matutino noturno, às vezes vespertino, mas sempre no 26 de agosto. Então tem uma história na escola 26. Até brinco, recentemente estive lá, falei, gente, eu sabia até onde as tomadas que eram queimadas, né? Certo. Então nós temos uma história e é muito fácil falar e fazer educação na Câmara e discutir a educação, porque essa vivência de sala de aula eu tenho. Porque às vezes a pessoa fala, sou professor, sou formado, né? Gente, tudo bem, formado, eu fiz uma faculdade de História, uma faculdade de Geografia, uma faculdade de Letras, mas você tem a vivência de sala de aula, você tem a vivência de uma sala de professor, do dia a dia, no atendimento com o aluno, com o pai, com a comunidade. Então essa minha experiência aí, de quase 2 décadas, né, em sala de aula, para mim vale muito hoje, quando eu recebo o professor, quando eu vejo pautas difíceis como essa que nós estamos enfrentando agora nesse momento para os convocados e também, né, com a repactuação para os efetivos, numa decisão bastante difícil, né, dessa repactuação de 2024. Eu não participei, e é importante os professores olharem, olha lá, vai lá pesquisar, que em 2024, inclusive, foi cobrada a minha presença na ACP, né, por conta da repactuação, e eu disse na época que aquela repactuação não ia... Essa repactuação é aquela diferença salarial. Isso, que seria um reajuste de 12%, além do 6,27%, que é aquela da Lei Federal 11.738, que é a lei do piso, mais 12%. Certo. Olhando para o cenário, gente, nenhuma prefeitura em nível de Brasil, nós temos 5.669 municípios, nenhuma prefeitura praticou mais de que 10%. Só que na época foi pactuado que nós teríamos o piso nacional de 6,27% e a integralização do piso, do acordo lá da 5411 antiga, né, da 40 em 20, nós teríamos mais 12%. Então, se você somar, quase 20% é impraticável. A prefeitura não teria caixa para isso. E eu não participei naquele contexto de 2024 e foi cobrada a minha presença. Campo Grande News me ligou, Mídia Marques, todo mundo me ligando. Eu falei, gente, eu não vou, por quê? Porque eu assinar isso aí hoje, se eu estiver do lado, assinando essa repactuação, lá na frente, quando não cumprir, vocês vão me cobrar. E eu não participei. E, de fato, agora, olhando os números, né, a prefeitura abriu para a gente, não tem como praticar, e foi feita uma nova proposta. Qual que seria a nova proposta? Manter a lei do piso, né? Então, por exemplo, se o ano que vem for mais 6,27, se repetir 24, então vamos colocar 6,27, 2% em janeiro e 3% em setembro. Então, seria 5% da lei do piso municipal, mais o 6,27, por exemplo, do piso nacional. Se somar os dois, passa de 10%. É um reajuste que a categoria quer? Não. Mas, pelo menos, essa categoria está sendo, de certa maneira, privilegiada, porque as outras categorias estão tendo 0 reajuste, né? Então, essa discussão foi para a CP, parte da categoria não concordou e hoje cobra o professor Juari, sendo que, na verdade, eu não tenho como cancelar a decisão de assembleia. Você conhece o mundo sindical muito bem. O legislativo e nem o executivo tem condições de dizer, olha, a assembleia do dia tal vai ser anulada. Não temos esse poder. A assembleia ela tem plenos poderes e foi votado. Eu acredito que a categoria agora se organiza junto à CP para uma nova assembleia, enfim, e o que a categoria decidir levar para o plenário, para a Câmara Municipal, eu garanto que na Câmara passa. O que for decisão da categoria, né? Claro, dialogando com o Executivo, dialogando com o Legislativo, mas sempre pensando no professor. Porque uma sociedade que não investe no professor, ela está fadada ao fracasso. Porque tudo tem que passar pela educação. A saúde passa pela educação, a segurança passa pela educação, a assistência passa pela educação. A educação é o caminho. Vereador,
Nós temos na política, principalmente advogados, médicos, produtores rurais, professores, empresários, mas isso é uma opinião minha. Eu entendo que saber o básico do direito é importante, mas saber filosofia, para mim, deveria ser matéria obrigatória para se entrar na política. Não sei se você concorda ou não com a minha afirmação, mas como você vê a importância desse conhecimento na sua atuação política? E quais exemplos você usa, o que você pode se inspirar para aplicar no serviço público? As sociedades, aí nós vamos dar uma viajada em nível de Brasil e em nível de mundo. Normalmente se começa lá na Grécia. Se a gente olhar para o Brasil, nós vamos pegar Sobral como exemplo. Hoje a referência, o estado do Ceará é o que dá o melhor resultado em educação. Por quê? Porque investe lá na base, investe no início. Se você vai para o Canadá, por exemplo, filosofia obrigatória lá no Fundamental 1. O menino começa na primeira série, já começa a estudar filosofia. E o que faz a filosofia? A filosofia é a ciência da sabedoria. A filosofia, ela te dá base para você entender que se uma matéria jornalística ela é imparcial ou parcial. A filosofia, ela faz com que você entenda se aquela fala de determinado cidadão, se aquele direcionamento de um representante, seja ele do executivo, seja ele do judiciário, seja ele do legislativo, se tem uma intenção por trás. Então ela te esclarece, ela faz você sair do mundo da ignorância. E hoje, infelizmente, a sociedade ela vive no hiperurânio, ela vive no mundo das ideias. Por exemplo, quando eu me posiciono na Câmara contrária a uma política pública do atual governo federal, eu já sou taxado de bolsonarista. Não aceito isso. Quando eu me posiciono contrário a esse maluco chamado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos fazer política contrária à soberania brasileira, contrária à economia do Brasil, contrária ao agro brasileiro, à indústria brasileira, foi acabar com o Brasil. Aí os bolsonaristas falam que eu sou petista. Não, gente, eu sou filósofo, eu consigo enxergar além daquilo que a manipulação, que a polarização quer que seja enxergado. Então eu tenho o meu conceito acerca disso. Eu sei que toda essa defesa do Eduardo não foi pensando no Brasil, foi pensando no pai, foi pensando no irmão, foi pensando nele, né? Uma defesa familiar que hoje, inclusive, eles conseguiram matar a direita. Ele grava um vídeo falando mal do Tarcísio, que seria o cara hoje mais preparado para essa representação. Ele briga com o Tarcísio, ele esfacela a direita, fortalece o Lula, né? Então, no momento que a gente via no Brasil movimentações verde e amarelo pró-direita, a gente assiste agora, uma semana atrás, uma movimentação vermelha pró-Lula, porque eles conseguiram, pela inabilidade política, despertar a soberania. Então hoje eu tenho um amigo que foi Bolsonaro roxo, mas por conta do erro do filho já não quer. O cara também não quer Lula. Ele está esperando alguém, né, que venha aí como uma terceira via, fora dessa polarização idiota, essa polarização de senso comum, né? E a filosofia, Fernando, ela te põe numa situação hoje de não encaixar. Porque aí o senso comum vai dizer: ah, mas se você é contra a direita, você é esquerda. Se você é contra a esquerda, você é a direita. Primeiro, não existe essa história de direita e esquerda, tá? Na Revolução Francesa, aqueles que sentavam à direita, o chamado girondinos, que apoiavam o rei, então eles eram da direita. Os jacobinos, que era oposição ao rei, sentava à esquerda. O grupo da planície sentava ao centro. Ora estava com a direita, ora estava com a esquerda. Então essas terminologias de direita e esquerda no Brasil é uma bagunça. O que tem que se definir é o seguinte: não, eu sou liberal, eu sigo Adam Smith,
né? Sim. Eu acredito no laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar. Eu acredito na desestatização da economia. Eu acho que o setor privado tem que mandar. O governo não pode regular a economia. Opa, isso é discurso de direita. E parte disso eu acredito. Não sou neomalthusiano, que acredita que a desgraça do povo é o benefício da política. Não acredito nisso. Mas... E na esquerda, no socialismo? Não, eu sou marxista, né? Eu sou leninista, eu sou stalinista, eu acredito no socialismo de Proudhon, socialismo utópico. Não, eu acredito no socialismo de Fourier, eu acredito no socialismo de Marx. Aí vamos estudar. Então o que eu vejo? Eu, Juari, vejo que a terceira via é o caminho. Algumas figuras importantes de mundo. De Brasil, Fernando Henrique Cardoso, um grande estudioso. Hoje nós temos uma estabilidade econômica graças a esse cara. Um cara muito inteligente. Nós tivemos na Inglaterra um cidadão chamado Tony Blair, o maior estadista da história do mundo. Nós tivemos em Portugal o Jospin. Então esses caras juntos, eles criaram a chamada terceira via. O que é a terceira via? Vamos pegar o que tem de bom do liberalismo econômico? Vamos fazer um neoliberalismo, um novo liberalismo? Vamos. Vamos pegar o que é legal da esquerda, né? Chamada esquerda, do socialismo. O Brasil hoje é tudo de esquerda e direita, então tem que entrar na terminologia comum. Vamos pegar o que é bom lá. O que é bom? Vamos assistir as pessoas enquanto elas não têm condições financeiras, até ela conseguir empregar, não esse assistencialismo permanente. Então junta o que é bom do socialismo, junta o que é bom aqui do liberalismo, do capitalismo, e a gente cria uma política, né, uma política eficiente. Então essa é a defesa. Então a filosofia, respondendo, Fernando, ela te dá essa possibilidade de você ver além do que é proposto. Porque hoje, infelizmente, as pessoas tentam colocar você dentro de uma forminha. Ou você é isso, ou você não é. Vereador, além da minha formação, né, em ciência política, jornalismo, marketing político, eu trabalho com o Instituto de Pesquisa. E eu gosto de ir para a rua e conversar. E quando você pergunta, você é de direita ou de esquerda, a pessoa mostra o seu posicionamento e a gente pergunta o porquê. E o principal motivo é porque ele é contra o outro. Eu sou de direita porque eu não gosto do Lula. Eu sou de esquerda porque eu não gosto de Bolsonaro. E quando você procura aprofundar um pouco mais, a esquerda ele ainda sabe dizer eu apoio as causas sociais porque a esquerda tem uma história um pouco mais antiga aqui e a direita é relativamente nova e poucos sabem dizer por que defende políticas de direita, quais são as políticas de direita. Enfim, é possível uma pessoa ter um conhecimento histórico e ser extremista ao mesmo tempo? Ou seja, como que a pessoa pode sair desse entendimento que a política é uma linha reta, que só existe direita ou esquerda, ou seja, que não é um mapa que só existe norte e sul, existe leste, oeste, nordeste. O conhecimento histórico pode evitar que a pessoa seja extremista ou pensar dessa forma tão simples? Com certeza. Primeiro que nós temos que olhar para o Brasil, né? Nós temos o período de colonização, depois nós temos a independência brasileira, com as aspas bem grandes, né? De 1822, aí nós vamos até 1889. Passa Dom Pedro I, tem um período ali de regência, depois vem Dom Pedro II. Se nós olharmos para a história do Brasil, o Brasil nunca foi guiado pela esquerda. Sempre foi a direita. Então, quando você coloca de Deodoro da Fonseca até Jânio Quadros, olha o lapso temporal. Ninguém de esquerda. Não, mas Getúlio Vargas... Não, Getúlio Vargas não era de esquerda. Getúlio Vargas foi sábio quando ele criou a CLT. Getúlio Vargas, ele fez uma política de atendimento porque ele fazia um jogo importante entre os grupos, a oligarquia, né, a UDN, né? Então ele fazia um jogo ali entre a classe trabalhadora e a oligarquia brasileira. Mas dizer que ele tinha uma vinculação socialista, pelo contrário, infeliz do Getúlio, se ele abrisse a boca num evento,
e dissesse que ele estava lendo Karl Marx, por exemplo. Então, quando vem João Goulart, que acontece o golpe militar... As reformas de base... Aí o João Goulart, sim, ele faz um discurso acalorado, né? Então, o João, ele cita, num dos discursos, a fala de Lenin, ele cita fala de Stalin, e ali o Brasil se movimenta, e aí ele vai para a China. Pô, o cara vai para a China num período de polarização extrema entre China e Estados Unidos. Nós vivíamos a Guerra Fria naquele momento, né? Que de fria não tinha nada, né? Então, quando ele se posiciona naquele momento, aí os militares, né, a oligarquia brasileira fala, não, vamos tomar o poder temporário sem deixar a democracia. Aí os militares gostaram. Eles ficaram de 64 a 85, né? E aí vem a chamada redemocratização. Depois da redemocratização, aí sim, nós vamos ter o Luiz Inácio Lula da Silva, vamos ter a Dilma, né? E agora o Lula 3. Então, dizer que a história do Brasil, que a esquerda esteve, isso é mentira. Enquanto professor de história, eu próprio sei que isso é mentira, né? Então, as pessoas hoje... elas ficam dentro dessa forminha, como respondendo tua pergunta, esquerda e direita. Mas não, eu sou direita porque eu sou contrário ao Lula. Eu sou esquerda porque eu sou contrário ao Bolsonaro. Então, essa maturidade de entender contexto que a população poderia despertar e ler. Por isso que eu falo que a educação salva. Claro, a educação saudável, porque infelizmente depende muito de leitura. Por exemplo, eu acho um cara mais que já falou mais besteira na história, uma verdadeira verborragia, um cidadão chamado Olavo de Carvalho. E tem gente que tem esse cara como referência. Ele não é filósofo. Esse cara, ele doutrinou a cabeça de determinadas pessoas no Brasil. Astrólogo, né? Hã? Astrólogo. Ele é tudo que você imaginar, menos filósofo. Pseudociências. Ele pensa... Então, por exemplo, graças a Deus que hoje não está mais nesse plano, mas tudo que ele tudo que ele falava, o pessoal seguia a risca. Porra, tem tanta gente boa, tem Rubem Alves, tem o próprio Fernando Henrique Cardoso, que é um grande sociólogo. Quantos filósofos bons que você pode ler. E outra, você tem que ler o Max Weber, né, o pai do capitalismo, mas você tem que ler Karl Marx. Ou até o Norberto Bobbio, que é um dos maiores estudiosos de direita e esquerda. Com certeza, Roberto Campos. Mas Roberto Campos é de direita. Ótimo, mas você tem que ler. Para eu poder falar de alguém, eu tenho que entender o que o cara pensa. Então, Fernanda, respondendo a você, o que nos falta, infelizmente, é esse conhecimento, essa leitura. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Juari. Os temas que o Juari abordou aqui daria um semestre, né, professor? Se a gente fosse detalhar tudo que foi colocado aqui, né? Em uma hora a gente não consegue. Então, mas vamos para a prática aqui então, professor. Nós vimos que a Câmara de Vereadores, mês passado, estava votando uma moção para o Eduardo Bolsonaro. E aí também, aí você vê agora a Câmara Federal aprovar aquela PEC da blindagem, né? Absurdo. E aí, você que faz política e convive muito próximo aqui com figuras importantes da política, como Eduardo Rida, o governador, a Zambuja, que com certeza é seu parceiro político também. Como que fica a explicação do PL que votou ipsilítere na íntegra num projeto desse aí, né? Até com certeza absoluta a população do Mato Grosso do Sul vai cobrar Beto Barbosa, que é deputado federal, que vai para a reeleição, Luiz Ovando, que já foi um esquerdista, votar num projeto desse, deputado federal, Rodolfo Nogueira, o gordinho do Bolsonaro, o deputado Polon, que até esses dias era opositor, era contra a filiação do ex-governador Reinaldo Zambuja. E você, como que vai se situar? Até porque você faz política, você vai estar nesse meio aí, professor. Fala um pouquinho pra gente aí a sua posição. Isso é advogar em causa própria, né? É vergonhoso você pegar um chamado de direita que defende as boas práticas na política, defender a PEC da blindagem. Por quê? Defender PEC da blindagem. Alguém deve?
né? E respondendo a sua pergunta, nós vamos caminhar, não tenho dúvida. O Reinaldo, eu vou pedir voto pro Reinaldo, porque o Reinaldo, independente do partido que ele tiver, eu sou o Reinaldo, é meu amigo, né? O Nelsinho Trade, independente de onde ele estiver, eu vou pedir voto também, porque é meu amigo e é uma pessoa que eu acredito muito, o Eduardo Riedel também. Mas eu não faço nenhum tipo de política voltada ao extremismo e de apoio a contradições. Então é vergonhoso, de fato, né? Esses 4 deputados federais que poderia dar exemplo pra gente, né? Votando contrário a essa PEC da blindagem, mas passaram vergonha, né? O discurso foi de água abaixo. Agora, depois eu quero falar um pouquinho sobre a anistia. Não tem intervalo agora, né? Vamos, são 7h34, estamos conversando com o vereador de Campo Grande, professor Juari. Vamos para o intervalo e já retornamos. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui e todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Desde cedo, o NutriShopping já está com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho. Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Sidrolândia, 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Comagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Comagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários e modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita.
informado. N Notícias. 7h39, o N Notícias está de volta e nós estamos hoje entrevistando o vereador de Campo Grande, professor Juari. Antes disso, eu quero mandar um abraço para nossos ouvintes, a Célia de Campo Grande, Alexandre Diniz, também de Campo Grande, e Jorge Diogo de Brasilândia. Muito bem, estamos aqui com o professor Juari. Professor Juari, para quem não sabe também, ele é suplente de deputado federal. A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. Professor Juari, você já deu o seu posicionamento sobre a PEC da blindagem, você que já manifestou que foi totalmente contra, se fosse deputado federal votaria contra, né? Fala um pouquinho da anistia. Você acha que esse projeto de anistia passa e qual é o seu posicionamento referente à anistia? Na verdade, agora tem uma discussão sobre dosimetria, né? Eles estão tentando... Vai dosar. Na verdade, eu tenho que fazer um resgate histórico. Se nós pegarmos aí de 64 a 85, a turma que está no poder hoje, que foi contra o regime militar, fez algumas barbaridades, a gente sabe. Né, o movimento revolucionário 8 de outubro, que vocês devem já ter, sim. Né, foi sequestro de embaixador, invasão do Banco do Brasil, né, umas coisas meio loucas. E em 79 foi aprovado a anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, por que ampla, geral e restrita? Para todo mundo. Governo Figueiredo, para todo mundo. Para os revolucionários, para os militares torturadores, enfim. E agora, quando eu olho, aí eu estou falando bem isento, tá? Sem me colocar de direita e de esquerda, enquanto professor de história. Quando eu vejo o discurso de algumas figuras que foram, inclusive, anistiados, que criminoso tem que pagar, que criminoso tem que ir para cadeia, cara, me dá um nó na cabeça, porque, assim, a anistia de 79 foi, assim, muito questionada em nível de mundo. Se você olhar o The Time... New York Times, todos os jornais da época, em nível de mundo, né, batia em cima como que você vai perdoar sequestrador, como que você vai perdoar assaltante de banco. E agora, o 8 de janeiro, eu acredito que as pessoas que estiverem envolvidas com aquela massa, porque aquela massa ali, ela foi dominada. Gente, eu falo para vocês, tinha gente nesses acampamentos que acreditava que ia descer um disco voador. Tô falando, os caras acreditavam que desceria um disco voador e esse disco voador ia abduzir os radicais ali, bolsonaristas, ia selecionar, ia colocar uma capa protetora e voltar pro Brasil, colocar na terra para destruir todo o PT. E os caras acreditavam nisso. Então, essa massa de manobra, eu acredito que eles sim deveriam ter sido anistiados, sim. Agora, quem organizou, os organizadores de grupos de WhatsApp, os financiadores, quem bancou, esses não, esses têm que ser punidos no rigor da lei. Então, a dosimetria agora que o Paulinho da Força está tentando colocar, eu acredito que ele pensa mais ou menos assim, nessa anistia, aí eu concordo, uma anistia que realmente responsabilize os mentores, os doutrinadores, que esse pessoal, e eles viraram uma doutrina religiosa. Em certo momento, se o Bolsonaro dissesse, olha, hoje vocês vão procurar um córrego mais próximo, vão mergulhar e levantar 3 vezes, não ia ter córrego próximo a Campo Grande. Em nível de Brasil, nós íamos ter que fazer córrego, porque muita gente ia mergulhar 3 vezes. Então, muitos ali foram enganados. Eles acreditavam, inclusive, em ETs, né? Então, eu acredito numa anistia o seguinte: os que manipularam, os que organizaram, os que financiaram, aquele que colocou um arsenal, o cara colocou um caminhão de bomba, né? Só bombas, aquele lá tem que ser condenado. Sim. Tem que ser condenado. Esse cara tem que pegar prisão perpétua. Não temos no nosso ordenamento jurídico, mas no máximo aí, que a pena máxima é 30 anos, tem que colocar 30 por cada crime, né? Agora, dizer que
eu vejo o discurso de muitos que foram anistiados, que hoje, se fosse o caso, nós temos pessoas, pelo tamanho do crime, que estaria presa até os dias atuais. Muito bem. Professor Juari, vamos falar um pouquinho agora também. Ano que vem, ano eleitoral, ano importante, ano de eleições gerais no Brasil, enfim. Você que já é suplente de deputado federal, o professor Juari disputa as eleições do ano que vem e vocês que são vereadores não teve a janela para mudança de partido. E a gente viu que o PSDB aqui no estado diminuiu de tamanho significativamente no último domingo, onde 19 prefeitos, lideranças importantes, migraram diretamente para o PL. O Juari vai disputar a Câmara Federal dentro do PL e vê possibilidade, musculatura para chegar, garantir essa vaga? Não, pelo PSDB, PSDB. Né? PSDB. Primeiro que nós, vereadores, não temos janela. A nossa janela se dá em março de 2028. Os que têm mandato agora, a janela já é março de 2026. Eu tenho um projeto, sim. Tenho um projeto, a gente está conversando. O ex-governador Reinaldo, o atual governador Eduardo Riedel, não vai abandonar o PSDB. Isso é um compromisso que eles têm. Hoje, para te falar bem a verdade, mas de coração, Juari, se você tivesse possibilidade, uma janela, você sairia do PSDB? Não sairia. Certo. Eu sou um social-democrata de carteirinha. Eu acredito na social-democracia. Eu acredito nas teorias da social-democracia, não entraria num partido que não tem uma fundamentação histórica, né? Então, eu falo para você assim, o meu projeto, hoje eu sou o primeiro suplente, não me interessa, se qualquer um deles hoje renunciar, eu não deixo meu mandato de vereador para assumir lá, porque eu não vou ficar um ano praticamente deputado federal, para quê? Só para dizer que eu fui para Brasília, né? Eu acreditava na eleição de 2024 do Beto, e ele sabe disso, né? Eu fui para a rua, eu fiz reunião, eu conversei com todo mundo para que ele fosse o prefeito, não deu certo, né? E eu continuo na minha defesa das pautas que eu acredito na Câmara Municipal. E para 2026, aí já não é a decisão do Juari, do meu grupo, né? O grupo tem pedido para que eu saia candidato e eu tenho certeza absoluta que pelo menos um dos 3 deve ficar. Talvez o Geraldo fique no PSDB. E aí vamos montar uma chapa. Dagoberto? Talvez, pode ser, Dagoberto, Beto, pode ser um deles, né? Mas assim, o que a gente ouve aí não é oficial, é que os 2 devem ir para o Republicanos, né? O Dagoberto e o Beto, e que o Geraldo deve ficar no PSDB. Se assim for, beleza. Mas eu sou candidato, independente disso, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu acho que dá para fazer uma discussão em nível de Brasil, né? Hoje nós não temos um representante da educação no Congresso. Eu vejo também uma pobreza intelectual dos nossos deputados, infelizmente. Aí eu não estou falando dos 8, eu estou falando dos 513. Se você vê a manifestação desses deputados, é vergonhoso. Os caras não sabem a diferença de tributo para taxa, o cara não sabe a diferença de um PL para uma PEC, sabe? Tá ali, eu não sei fazendo o quê. Então, nós precisamos melhorar esse Congresso Nacional. E eu creio que aqui nós estamos bem servidos com alguns deputados federais, né? Não quero citar os bons, mas nós temos alguns bons sim. Mas em nível de Brasil, infelizmente, é vergonhoso. E aqui também nós temos uns deputados aí que dá vergonha, né? Vereador Juari, você já falou aqui que o senhor vai caminhar no Senado com o ex-governador Reinaldo. Você falou também do Nelsinho. Então, já está definida essa questão dos 2 senadores. Esses são os seus senadores. E eu tenho compromisso com esses 2 meninos aí. Tá. Outra coisa, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, até porque o governo do Eduardo Riedel é um governo bem avaliado, né? E você também tem votado muito junto com a prefeita, né? Alguns projetos importantes, está ali na base dela. Por que o governo de Adriane Lopes não decola e os números continuam ruins na avaliação da prefeita? Eu, quando tomei posse,
em 2025, no início, 1º de janeiro de 2025, eu disse o seguinte: a eleição acabou, nós não podemos levar para o terceiro turno, como aconteceu o terceiro turno já, e o Tribunal de Justiça deu ganho de causa a ela, e agora tem o 4º turno, né, que levaram para o TSE, a situação de compra de votos, enfim. E eu disse o seguinte: eu tenho que pensar em Campo Grande. E como que você pensa em Campo Grande? Dialogando. Eu milito na educação. E a Adriane, ela abriu esse diálogo comigo, né, possibilitando que nós possamos apresentar alguns projetos que vão de encontro à educação, principalmente educação especial, que eu milito bastante. Então, por esse motivo eu me aproximei, mas eu voto contra. Se você olhar a minha votação, nem tudo eu voto com o executivo. Tem situações que eu não consigo votar, que a minha consciência não permite. E quando a gente fala que é base, aquela base cega, até esses dias alguém colocou uma brincadeira num grupo: o que a Adriane mandar passa. Não é assim, né? E nessa gestão, Fernando e Paulo, eu tenho percebido que ela tem buscado entendimento. Agora, nós precisamos que os nossos deputados federais aportem mais recursos em Campo Grande. Nós precisamos que os senadores também aportem mais recursos em Campo Grande. Campo Grande precisa da ajuda de todo mundo. O governador foi para o partido da prefeita, então o Estado tem que rediscutir, por exemplo, a questão do IQE, os 10% de ICMS da educação. Nós temos municípios, por exemplo, que recebem aí R$ 1.500 por aluno por conta do ICMS da educação. Campo Grande é centavos. Então isso impacta no ICMS. Se diminui o repasse de ICMS para Campo Grande, a prefeitura fica travada, ela não consegue fazer entregas. Então existe toda uma discussão, e o governador Eduardo Riedel está por dentro dessa discussão. Os secretariados do governo têm conversado com o secretariado da Adriane. O ex-governador Reinaldo Azambuja tem se aproximado também, na tentativa de tirar Campo Grande da situação que se encontra, né? Nós tivemos aí, depois do Nelsinho, que foi o último prefeito de fato que marcou Campo Grande, nós tivemos só ladeira abaixo. Bernal, Olarte, volta de Bernal, o governo do Marcos, que não foi bom, né? Eu posso dizer que eu já estava na Câmara no segundo governo dele, que a minha avaliação é 5, 5,5, não foi um governo de 8, 9, né, numa nota para professor. A Adriane pegou um resto de governo dele. E qual seria a nota da Adriane hoje? Está batendo 5,5, 6, tem que evoluir, né? Mas pelo menos, sabe aquele aluno que quer aprender? Quando você está na sala de aula, o menino está com 6, mas ele quer ir para 7, ele quer ir para 8. Então essa é a intenção que eu vejo da prefeita, né? Então, por esse motivo, por dialogar, eu tive 2025, eu já estive com a Adriane minimamente umas 8 vezes, mostrando o caminho, dialogando com os secretários dela. Tem o Ulisses lá, que é o secretário de governo, que é um menino experiente, que tem ouvido os vereadores, né? O Yusuf, que foi presidente da Câmara, o Lucas, o Miglioli, ela tem um time bom, né? Então agora eu acho que a partir do momento que melhorar a situação do Capag, né, que ela já apresentou esse projeto, deve melhorar a nota do município. Melhorando a nota do município, consegue fazer investimento. Eu acredito que algumas entregas vão acontecer sim. Muito bem, conversamos aqui nessa manhã de sexta-feira com o professor Juari, figura qualificada da política do Mato Grosso do Sul e que é pré-candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem. Professor Juari, agradecemos em nome da NFM a sua participação aqui. Quero deixar os microfones à sua disposição para as suas considerações finais, e se quiser falar mais alguma coisa que não falamos aqui, fique à vontade. Primeiro, te agradecer, Paulo. É uma honra te reencontrar, sempre te admirei. O período que eu estive na Secretaria de Educação como superintendente, nós falamos muito. Sim. Inclusive, está salvo aqui no meu celular, Paulo Amarildo Cruz. Exatamente. Né? Então, um deputado que eu tive assim, um contato, uma proximidade enorme, e através de você também, te agradecer. O Fernando
relembrando aí períodos, né, nossos com Mandetta lá atrás, 2010, 2012. Sim. E para encerrar, eu queria fazer só uma reflexão sobre a discussão atual de mundo, hoje, sobre a criação do Estado da Palestina. O Benjamin tem o posicionamento dele, a gente entende, né, mas o maior crime que foi cometido na história foi a criação do Estado de Israel em 1948, porque o acordo da ONU era criar, o Yasser Arafat na época tinha 19 anos, era criar o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Eles criaram o Estado de Israel graças à força dos Estados Unidos, por interesses financeiros, econômicos, sociais, enfim, culturais e religiosos ali, e não reconheceram o Estado da Palestina. Eis o motivo da briga deles até os dias atuais. A criação do Estado da Palestina é uma necessidade para a paz no mundo. Então nós precisamos sim, né? O Yasser Arafat morreu com esse desejo, criou a Frente para a Libertação da Palestina, que todos nós na história conhecemos, né? Então a criação do Estado de Israel em 48 e a não criação do Estado da Palestina é o que resume todas essas atrocidades que acontecem no Oriente Médio hoje. E desejar a vocês um ótimo dia e agradeço de coração a toda a equipe aí da rádio do Agro 93.3 FM. Você falou do Natalino? Isso, Natal Gonzaga. Natalino Gonzaga. Gente boa, um grande abraço a ele e nos colocamos à disposição do nosso mandato também. Um beijo no coração de todos e uma ótima sexta-feira. Muito obrigado, vereador professor Juari, pela sua participação, pelo diálogo que nós tivemos aqui nesta manhã. São 7h55. Nós vamos para a participação de Cid Pinheiro. Oi, Paulo. Oi, Fernando. Estamos chegando, hein? Sexta-feira. E eu começo aqui com um bom dia para vocês e desejando aí um bom finalzinho de programa, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. O governo de Mato Grosso do Sul instituiu um grupo de trabalho para propor medidas de combate ao superendividamento de servidores públicos provocado por consignações em folha de pagamento. A criação consta de resolução da Secretaria de Estado de Administração e foi publicado na última quarta-feira. O texto está citando um aumento de dívidas, impacto no orçamento familiar, reflexo na saúde mental e queda na qualidade do serviço público. O Estado determinou a suspensão temporária de novos credenciamentos de entidades consignatárias por 90 dias. As renovações de credenciamento podem ser deferidas pela SAD conforme conveniência, oportunidade e viabilidade técnica. Para o servidor, não há mudança imediata nas regras do consignado em folha. Trata-se de fase de estudo e diagnóstico. O governo do estado não divulgou o número oficial de quantos servidores devem consignado. O grupo de trabalho deverá estudar e apresentar aí propostas para mitigar dívidas de servidores dos órgãos da administração direta, das entidades autárquicas e fundacionais do estado de Mato Grosso do Sul, geradas aí por descontos de consignado em folha. Esse trabalho deve resultar em relatório final para subsidiar decisões do governo. A consignação em folha é aquele desconto, automático de parcelas de empréstimos diretamente no salário do servidor. A resolução reconhece que o endividamento cresceu muito e passou a comprometer o orçamento e a saúde mental. Nós já temos servidores com problemas psiquiátricos em virtude do reflexo aí do endividamento graças a consignados. Ô Paulo, era isso, tá? Segunda-feira a gente se vê por aqui. O meu abraço e segue o jogo. Muito obrigado, Cid Pinheiro. São 7h58. Antes de finalizar a nossa participação, Paulo, está aqui conosco o biólogo Geraldo Silva. Pois é, Fernando, primeiramente eu quero desejar um bom final de semana para o Cid Pinheiro, a voz marcante da NFM. Eu conversei com o Cid, ele falou que estava tendo um problema de saúde lá com a esposa e a gente torce para que ela se restabeleça o mais rápido possível
amigo Cid Pinheiro. E nós estamos aqui recebendo no estúdio, Fernando, um futuro colunista da NFM, Geraldo Silva, figura qualificada que vai estar falando sobre a questão ambiental na NFM nos próximos dias, tá? Geraldo, seja bem-vindo à NFM. Bom dia, Paulinho, bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agro 93,3 FM. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, Paulinho, essa questão do meio ambiente, ela está cada vez mais premente em nossas vidas. E nós temos muitos temas relevantes que são de interesse da sociedade de forma geral. Seja da sociedade da cidade, aqui que vive na cidade, e seja daqueles que moram na área rural. Inúmeros temas, como, por exemplo, a ocupação aqui do entorno do Parque dos Poderes, a conservação dos nossos rios, né? Nos nossos córregos. O Campo Grande tem 33 córregos, né? E diversos outros pequenos contribuintes e nascentes. Tem um problema com a Eocena, enfim. Então, diversos temas que podemos discutir, que são de interesse da cidade, e essa oportunidade de estar aqui com vocês, fico muito grato. É isso aí, Geraldo Silva, grande reforço aqui para a NFM, trazendo um assunto de extrema importância. Seja bem-vindo à nossa equipe. Mas agora já são 8 horas, é hora de entrar com o Cid Pinheiro e seu quadro, o mais ouvido, Operação Combate. Eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui, estaremos de volta na segunda-feira com a entrevista com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Para todos vocês, um bom final de semana. E Cid Pinheiro, estamos chegando.